Hello, how are you? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Present Perfect, uma matéria que nós já introduzimos lá na nossa live de sexta-feira, mas que, como eu disse, nós iríamos nos aprofundar cada vez mais. Todas as aulas a gente sempre vai retomar o assunto que nós achamos, nós denominamos essencial. Então, no caso, sempre nós vamos revisar esses conteúdos que são essenciais para vocês lembrarem e retomarem, certo? Então, mas antes disso, a gente tem um texto, o primeiro texto da sua apostila nova, na página 1. Então, por favor, pega a sua apostila nova na página 1 e nós vamos acompanhar a leitura da página 1 através de um vídeo do nosso portal Objetivo, que você tem o vídeo explicando com a legenda, mas eu recomendo que você faça a leitura do seu livro com o vídeo, vai te ajudar bastante, além do vocabulário que já está destacado para que você não tenha dúvida, certo? Então vamos lá. When life gives you lemons, make lemonade. Orange is the fruit of the citrus species. It contains an impressive list of essential nutrients, vitamins, minerals for healthy growth and development and overall well-being. It is highly valued for its vitamin C content, being a source of vitamin for most Americans. Brazil is the world's biggest producer of oranges, producing about 1/3 of the world's production. São Paulo in Brazil and Florida in the United States are the two largest processed orange producing regions in the world. Today, the students are visiting an orange juice plant and they're going to interview one of the managers, Mr. Miller. They want to know about his career and also about the production itself. They have prepared some questions. Sir, how long have you worked here? I've worked here for 15 years. Have you always been a manager? No, I haven't. I've started as a senior supervisor and now I'm the operations manager. I've been a manager since 2017. What is an operations manager responsible for? An operations manager is a senior role which involves overseeing the production of goods and provision of services. What's produced in this plant? It's produced several kinds of citrus juice as lemon, tangerine, grapefruit, and orange. How much orange juice does this company produce? It produces 10,000 bottles monthly. That's quite a lot. We intend to double our production in 5 years. We have developed a new system of packaging the juice. It'll revolutionize the market. Good news. I love orange juice. All right, so here we have just a reading talking about orange juice and the production of it, of the juice. What are their benefits, right? Like vitamin C, and it's super important for our healthy growth. And that's it. Então, aqui o texto fala sobre a produção de laranja, falam de alguns alunos que foram visitar uma empresa e o gerente era o Mr. Miller, certo? Aí começa a falar sobre a carreira dele, que ele trabalha lá há mais de 15 anos, e o vocabulário que é mais essencial para você nesse caso, porque esse texto de produção de laranja, ele não tem um exercício específico para ele. O importante aqui é o vocabulário. Então, growth, ou growth, crescimento, overall well-being, bem-estar geral. Overall seria o geral, tá? E well-being, bem-estar. Overseeing, inspecionar. Goods, mercadorias ou bens, tá? Aqui no livro só colocou como mercadorias porque tem a ver com o contexto do texto. Porém, quando a gente fala goods, podem ser também os bens de alguém. Mas nós assistimos esse vídeo, o link também vai ficar disponível para vocês, caso vocês queiram assistir novamente. E vamos lá direto para a nossa matéria,
que é realmente ao que segue nas próximas páginas, né? Em sala de aula, na verdade, na nossa live, nós falamos sobre o participle verbs, que é aquele verbo da terceira coluna, certo? São verbos no passado, mas não é o passado simples, não é aquele da segunda coluna. Mas assim como nós temos lá no passado simples os verbos regulares, também temos com past participle. Verbos regulares, eles são aqueles que terminam com ed, certo? Então, independente de qual verbo que é, quando ele é regular, ele vai terminar sempre com ed, certo? Como nos exemplos aqui. Agree vira agreed, ask, asked, call, called. Então, as estruturas verbais no past participle, ele pode ser utilizado como parte de algum tempo verbal, mas na maioria das vezes ele é usado com as gramáticas com o título de perfect. Present perfect, past, present perfect continuous. Os perfects têm past participle. E aí, nós temos os verbos regulares e os irregulares. Os verbos irregulares, eles apresentam formas diferentes, certo? Por exemplo, be, lá no simple past, a gente sabe que ele é was e were. Mas lá no past participle, ele vira been. Sell vira sold. Speak não é spoke mais. Na terceira coluna, ele é spoken. Então, a gente tem que estar sempre de acordo. Como eu falei, no 8º ano, o Teacher Igor ele entregou para vocês uma lista de verbos com a primeira, a segunda e a terceira coluna. Lembra? Se você ainda tem essa lista de verbos, resgata essa lista que ela vai ser importante para você. E caso você não tenha, a gente disponibiliza para vocês na sala virtual. Combinado? E no próximo slide, nós vamos ter alguns exemplos, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei um trechinho pequeno dessa tabela de verbos, que ela é relativamente grande, tá? Mas para você ver qual que é a posição que esse verbo ocupa nessa tabela. Ele é a terceira coluna, ou, em inglês, the third column, tá? Então, aí a gente tem a transformação desse verbo. Uma coisa importante para falar é que o verbo irregular, ou ele muda completamente a forma dele, ou ele permanece da mesma forma que o verbo no presente. Por exemplo, o verbo put ou cut. Cut no simple past é cut e no past participle é cut também. Então, ou ele permanece igualzinho ou ele muda completamente. Por isso que a gente chama de irregular. A gente tem alguns que ficam iguais e outros não. E nos verbos regulares, todos eles seguem essa regra de ficar com ed no final. Tá? Então, para vocês terem uma ideia da posição desses verbos na tabela, a gente sabe que é a terceira coluna, porque a primeira coluna sempre é o presente, a segunda é o passado simples e a terceira é o past participle, tá? Nem toda tabela tem essa quarta coluna que é a tradução, mas a gente sempre tem a primeira, a segunda e a terceira, certo? Olha como o verbo do, ele muda completamente. Do, did, done. Certo? Agora, olha o bring, de trazer. Bring, brought, brought. Ele permanece igual. Certo? Agora, vamos para o present perfect, tá? Nós vamos falar sobre o present perfect. E aqui, nós temos, ó, a formação de uma frase no present perfect, como eu já introduzi um pouquinho lá na live, a gente sempre tem que ter uma pessoa, a gente tem que ter um sujeito. Tá? Para toda frase tem que ter alguém envolvido. E as pessoas são you, he, she, it, we, you, they. Junto com o have ou o has. Então, ou um ou outro. Mas eu tenho casos em que eu vou usar o have e casos específicos que eu vou usar o has. Sempre o has vai ser com he, she, it. Tá? Então, sujeito, have ou has, mais past participle, mais o verbo daquela terceira coluna. Então, aqui eu coloquei para vocês relembrarem. Todas as pessoas, lembrando que you se repete porque em um ele é singular, em outro ele é plural. E aqui eu destaquei quando vai ser o has. Has é apenas para he, she e it, certo? E have é para todas as outras pessoas. Esses exercícios nós já fizemos na live, mas eu deixei aqui para vocês observarem os verbos. Arrive, como eu disse, se ele é regular, termina sempre com ed. Por isso que a gente chama de regular. Arrived, lived, studied.
traveled. Aqui a gente tem worked, washed. E os irregulares, bought, drunk, eaten, gone, ok? Had e read. Aqui a pronúncia é escrita completamente igual. Lembra que eu falei que às vezes ele permanece igual, mas a pronúncia muda? Read, read, read. Depois eu vou deixar para vocês acessarem este jogo. Você vai escrever o past participle, a terceira coluna dos verbos que vão estar destacados aqui, certo? Mas vamos lá para o nosso livro. O primeiro exercício, page 4. Aqui a gente vai precisar, eu vou deixar aqui para a gente fazer junto, tá? A gente vai precisar observar a frase e ver e colocar o past participle, tá? Mas não só o past participle, a estrutura do present perfect, have ou has, mais o verbo. Só que dá uma olhadinha aqui na imagem. Primeiro, os shoes, they were dirty and now they're clean. Estão limpos. Como que eu vou usar? É he has ou he have? Como a gente já sabe, he, she, it, a gente usa has. Então, he has. E o verbo clean. Clean. Is it regular or irregular? Ele é regular ou irregular? Se ele é regular, a gente tem que ter ed. Então, he has cleaned his shoes. Certo? Agora, ele está olhando aqui como que está o clima. E aí, eu vou falar que estava como? Chuvoso. Como ficaria? It, have ou has? Se você falou has, muito bem. Porque a gente já sabe que he, she, it, has. E o verbo? Como é que eu posso pensar nesse verbo? Como a gente está vendo aqui na imagem, estava chovendo, mas parou de chover. Então, eu vou falar it has e stop. Ele é regular ou ele é irregular? Ele é regular. Irregular termina como? Com ed. Então, it has stopped raining. The restaurant. O que está acontecendo, gente? Dá uma olhada nessa imagem. Come in, it's open, we're open. Sorry, we're closed. Primeiro estava aberto, agora está fechado. Primeiro, the restaurant. Restaurant é uma pessoa? Um ser humano? Não. Então, ele se encaixa em it. It have ou it has? It has. Então, the restaurant has. E agora, o verbo. Fechar. Close é um verbo regular ou irregular? Regular. Então, the restaurant has closed its door. Depois eu vou colocar o gabarito para vocês olharem, para não errar alguma letrinha, tá? E agora aqui, he has ou he have? He has. He has a bath. Como é que eu falo para tomar banho? Mas não é qualquer banho, de banheira. Alguém sabe? Bath. E como é que fala o verbo have no past participle? Dá uma olhadinha na tabela. Had. Então, he has had a bath. Aqui nós temos a resposta. E por que nós temos duas opções? Porque a abreviação de has também pode ser apóstrofo S. Nem sempre o apóstrofo S significa is. Por isso que a gente tem que ter uma noção do contexto para saber se esse apóstrofo S significa is ou se significa has. Então, o primeiro, como nós tínhamos falado, has cleaned. Number 2, actually letter B, has stopped. Has closed. Has had. Mas teacher, has had? Has não é have já? É, mas mesmo assim, esse é um verbo que nos ajuda, ele é uma estrutura fixa. O próximo é o que vai dar sentido para a frase, tá? Então, esse has aqui, ele é uma estrutura fixa para te ajudar a saber que você está falando do present perfect. O próximo verbo, que nós temos dois. O has, que é o auxiliar, que nos ajuda a entender que a frase está no present perfect. E o cleaned,
que é o verbo que vai te dar o sentido da frase. Ele é o principal. Então, como esse é o principal, esse é past participle. Então, had. Has had a bath. Agora, neste daqui. Letter E. The picture. Down. Down. Então, tá falando que a imagem, ela caiu. Ela estava no muro e caiu. The picture é uma pessoa? Não. Então, é it. It has down. O que seria cair? Aí você pode estar pensando, cair é fall. Como é que é fall no past participle? Has fallen. Então, the picture has fallen down. Certo? E agora aqui, they to bed. Eles foram para a cama. Não foram assim mesmo. They, usando a expressão do present perfect. They have ou they has? They have. They have. E o verbo ir? Aí você está pensando, ir é go. Went. Depois na terceira coluna é gone. Então, they have gone to bed. E se eu quiser abreviar o have, é apóstrofe. V-E. Have gone. Certo? Pessoal, vou explicar o exercício da tarefa de vocês. Esses exercícios serão corrigidos e verificados na live que nós vamos fazer na sexta-feira que vem, certo? Então, é importantíssimo. Sexta-feira para o 9-2. Agora, para o 9-1, tem que ver com o Teacher Igor e ficar também... vocês precisam ficar atentos na sala virtual também. Porque caso haja alteração de datas e horários, também nós vamos colocar lá na sala virtual. Sempre com antecedência, tá, gente? Então, página 43 e 44 é a sua tarefa e nós vamos só falar sobre present perfect. Have, has, mais o verbo no past participle, terceira coluna. Então, complete as frases usando present perfect of the verbs in parentheses. Aqui nós temos o sujeito já. Então, já vai te dar a dica se você vai usar o have ou has. E, entre parênteses, nós temos já o verbo para pesquisar se ele é regular, se ele é irregular e como que ele é se for irregular na terceira coluna. Então, a primeira coisa que você precisa analisar quando você for fazer a tarefa. Olha a pessoa, o sujeito. Se o sujeito for he, she ou it, a gente já sabe que é has. Se ele não for he, she ou it, se for qualquer outro sujeito, a gente sabe que vai ser have. Então, a sua preocupação também vai ser depois ver se esse verbo que está aqui, ele é regular ou irregular, e colocar junto do have ou has esse verbo conjugado, certo? Então, exercício da página 43, present perfect. Depois do exercício 2, você vai ter que fazer a mesma coisa. Aqui você já tem os verbos que será possível usar. Forget, break, take, buy, tell e lose. Mas todos eles já estão na primeira coluna, então eles estão no presente. Você precisa pensar em como que eles vão ser na terceira coluna, no past participle. Então, todos eles, a dica que eu vou dar para vocês é, primeiro, antes de pensar no exercício, conjuga todos esses verbos antes. Deixa na lateral aqui do seu livro o verbo conjugado. Forget, como que vai ser? Break, como que vai ser na terceira coluna? Take, e deixa aqui do ladinho. E aí, sim, começar a fazer o exercício. Pensar, qual é a pessoa? Eu vou usar have ou has. Então, depois que você colocou have ou has, você coloca o verbo conjugado do lado. Oh, forgot. Forgotten. So, I have forgotten. A gente já sabe que é have. Copia o have aqui. E depois, o verbo que você acha que tem a ver com essa imagem. Certo? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente lá no e-mail englishteam.campestre@gmail.com. E como eu disse, gente, fiquem atentos à sala virtual e ao diário, tá? Online no seu aplicativo, porque é lá que nós vamos divulgar as nossas lives e já vamos deixar o link para acesso, combinado? Então, see you in the next class. Bye!